Senhor Eduardo Fischer, com certeza parece. Com certeza vocês já escutaram sobre ele, grande empresário da área de publicidade, fez trabalhos maravilhosos internacional e a gente está muito felizes de poder receber ele. Senhor Eduardo aqui no dia de hoje, desculpe. Primeiro só uma pequena introdução, bem-vindos. Aqui é a sinagoga e isso é uma curiosidade, a sinagoga é nova, pouco mais de 2 anos. Esta aqui, vocês viram quando eu cheguei, eu fechei, aqui se chama Arca Sagrada. Dentro tem a Bíblia, a Torá. Cada sinagoga tem frente, onde dentro da arca tem escrito um pergaminho por um escribo, não é impresso, o livro, o rolo de Torá, que é a Bíblia original. E interessante que em toda sinagoga do mundo, qualquer sinagoga você vai para a Austrália, França, Brasil, Estados Unidos, antes de construir uma sinagoga, sempre tem que ter um bússolo para olhar onde é Jerusalém. Isso 2000 anos, desde o nosso templo ser destruído em Jerusalém, em Israel, faz 2000 anos, qualquer sinagoga, na Itália, na França, tem sinagogas que tem anos, milhares de anos, sempre a arca vai estar em direção a Jerusalém, a Israel. Isso é lei já há 2000 anos. Então, sobre isso. Agora, introdução das palavras de Senhor Eduardo, publicidade. Em judaísmo, existem muitas leis e costumes e mandamentos, chamado mitzvot. Um dos mais importantes é caridade. Caridade no hebraico é tzedakah. Alguém escutou essa palavra? Deixa eu ver se alguém consegue repetir. Repete. Tzedakah. 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 Tzedakah, caridade, é dar para alguém, ajuda alguém que não tem o que precisa. Tzedakah pode ser dinheiro, pode ser tempo, alguém que precisa ajuda, pode ser um sorriso. Mas, na lei judaica, existem vários níveis de tzedakah. Você pode ir dar para alguém, ou você pode dar para alguém e ele não sabe quem deu, deixar na porta dele. Ou você pode deixar e falar quem quer pega e você não sabe quem pegou, mas ele sabe quem deu. Existem vários níveis. O mais alto de caridade, quando você dá sem ninguém saber quem é, sem publicidade, justamente o contrário do que vamos falar hoje. Então, existe em judaísmo esse conceito que não tudo tem que falar. Não tudo tem que anunciar, não tudo tem que ser público. Não, tem coisa que tem que ser discreto. Tem coisas que é sua. Tem coisas que não tem que estar no Instagram e no Facebook ou no TikTok. Tzedakah. Ele fez agora Tzedakah. Nós temos essa caixa, está aqui todo dia, nós temos aqui no meio uma mesa, sempre a gente tirou para este evento, onde a gente tira o livro, a Bíblia, 3, 4 vezes por semana, e a gente lê lá, e essa sempre fica lá, e está escrito atrás Tzedakah, aqui tem até QR Code, de frente. Então, toda sinagoga vai ter isso, e cada casa tem isso. Aqui na sinagoga, cada escritório tem uma pequena, e na minha casa, na cozinha tem uma, cada quarto tem uma, porque o judaísmo é muito importante. Mas a forma mais importante é quando alguém dá de forma secreta, que ninguém sabe. Na vida tem que saber que tem coisas que são suas, que ninguém tem que saber. Tem coisas privadas, não é segredo, é privado. Mas tzedakah está escrito que o maior nível é que ninguém sabe. Então, você vai perguntar por que pessoas colocam o nome em cima de um prédio, foi doado por tal ou por outro. É uma grande discussão na filosofia judaica, não quero pegar o tempo de Senhor Eduardo, porém, às vezes é bom publicar porque você incentiva os outros a fazerem igual. Por exemplo, se um jovem, um aluno da escola fez uma coisa boa e toda a escola fala sobre isso, olha o que ela fez,
É bonito, os outros também vão querer fazer. Incentiva os outros a fazerem. Então, às vezes, fazer uma coisa boa com publicidade é bom. Mas, às vezes, é melhor que ninguém saiba e faz como deve. E hoje vamos ouvir as palavras brilhantes do Sr. Eduardo. Uma grande honra, a primeira vez que ele concordou em dar uma palestra aqui. Anos estamos atrás dele e ele não é não é cada pessoa que merece. Ele fez especial para nós hoje. Obrigado, Sr. Eduardo. Bom, já que ele falou um pouquinho de mim, eu vou falar um pouquinho dele. Uma última coisa. Aqui, esqueci, eu trouxe isso para... Alguém sabe o que é isso? Chifre, shofar. Alguém sabe por que a gente usa isso? Quando? Como? Alguém já viu alguém tocando nisso? Não. Shofar, carneiro, chifre de carneiro mesmo. E em judaísmo se toca isso no Ano Novo Judaica. No dia do Ano Novo Judaica, a gente vem para a sinagoga e tocamos o chifre, fazemos uma bênção, tem um jeito de tocar. E tocar o chifre tem vários motivos. Existem às vezes palavras, você fala algo e você tem dificuldade de se expressar. Você quer falar para alguém que está muito bravo com ele e ele não entende. Não, estou bravo mesmo. Ou ao contrário, você quer falar para alguém que você ama ele e isso é difícil. Você fala, não, te amo de verdade. Não, te amo. Às vezes você fala algo e a pessoa interpretou diferente. Palavras são mais complicadas. Mas tem um grito, quando alguém grita, alguém chora. Está claro, ele se expressa bem. O shofar é um barulho simples que representa o grito do coração, da alma, de alguém que quer algo melhor. Ele não quer só igual, ele quer mudar. E vocês vão ver, eu vou tocar para vocês, porque este mês, antes do Ano Novo, costumamos tocar todo dia um pouco. E tem 3 sons que vocês vão ver. Um som é comprido, isso representa tranquilidade. Todo mundo tem na vida momentos tranquilos, felizes, tudo está bom. Depois tem um som que é pouco cortado, que representa quando alguém tem dificuldades. Depois tem um outro tom que é mais quebrado, que representa o choro quando tudo está ruim, coisas não estão bom. Todos nós temos esses períodos na vida. Às vezes está tudo ótimo, às vezes não está tão mal, mas não está tão bom. E às vezes está pior impossível. E pela lei judaica, quando a gente toca isso, sempre tocamos um tranquilo antes e um tranquilo no final. Porque esta é a nossa vida. Nós temos que lembrar que não importa o que acontece, temos que lembrar os momentos bons e temos que saber que vai ter futuro, amanhã vai ser melhor. Quando a gente toca o shofar, a gente costuma ficar de pé. Convido vocês, levantem por favor, eu vou tocar. Obrigado vocês. Bom, como eu disse, falar um pouco dele. É um dos maiores líderes da nossa comunidade, uma pessoa de uma inteligência fora do comum. Eu tenho o prazer de, quando eu posso vir aqui passar o Shabbat com ele e com a comunidade que ele lidera. É genro de uma das pessoas, quem sabe, mais inteligente que eu conheci em toda a minha vida, dito pelo próprio presidente, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Um dia ele me disse,
Existem duas pessoas muito inteligentes que eu conheço, eu mesmo e ele, né? E o Rabino Dov, além, evidentemente, do sogro dele, como eu disse, Rabino Davi. Enfim, então, Rabino, muito obrigado, é um prazer estar com vocês hoje. E aqui eu queria fazer aqui duas, três regrinhas. Primeiro, não precisa anotar nada se não quiser. Se quiser anotar, anota, não tem problema nenhum. Eu vou disponibilizar depois a palestra na íntegra para o pessoal da sinagoga e manda para vocês depois, se vocês quiserem, só tem que combinar. Se quiser anotar, anotem, não tem problema nenhum. A missão que o Rabino me passou, como eu disse para ele agora há pouco, eram 4 palestras em qual é o poder da comunicação, 2, a importância de falar com o jovem, 3, a verdade do fake news, 4, o IA é um problema ou uma solução. Bom, enfim, aí a gente teria que ficar aqui mais de 5 horas conversando e, infelizmente, a gente não tem esse tempo, mas gostaria de ter, então podemos fazer umas próximas, tá? Eu resolvi sintetizar essas 4 competências naquilo que eu acho realmente mais importante para vocês hoje. Vocês são alunos da onde? Só para eu saber. É nível técnico. É antes da faculdade. Ok. 20 anos, 18, por aí? É isso? Bom, e fazem... De 15 para 18. E vocês fazem área de marketing? Bom, então tá. Então já vamos falar mais ou menos a mesma língua. Tá? Mas quando a gente for analisar a síntese desses 4 pontos, nós temos que entender que hoje a gente vê um fenômeno crucial para a existência, inclusive, da humanidade. Quem está lendo mais, atuando nas redes, todos vocês, percebendo que o mundo está acontecendo com ele hoje em dia, você vê uma onda muito forte, não vamos chamar de fake news, mas vamos falar das verdades, né? Aonde as verdades estão e quais são as verdades e como nós vamos saber interpretar as verdades. Em tudo isso, mais que o próprio poder da comunicação, que está começando a ser desvirtuado, inclusive, no que tange as próprias inverdades, né? E, às vezes, passam a ser verdades de vocês, né? Mesmo que não seja aquilo que vocês acreditavam antes. Então, a comunicação hoje, ela está se transformando num poderio muito grande que, evidentemente, vai ser reescrito a própria história da humanidade de uma forma diferente. Já vamos chegar lá. Para entender como isso chegou até aqui, para entender se é fake, se não é fake, o que é fake, se é importante, não é importante, para entender o papel de vocês, eu gostaria de convidá-los um pouco. Eu estou com uma super gripe, tá? Então está curando, não vou passar. Já é o 4º, 5º dia, às vezes vai faltar voz. Então, para entender como nós chegamos nesse fenômeno que temos hoje, eu vou convidar vocês a fazer um passeio, ou seja, entrar num túnel do tempo para um pouquinho antes, para entender como que nós chegamos e por que nós estamos atuando e por que vocês são importantes dentro de todas essas esferas, ok? Então vamos lá, viajou, nós estamos em 1999, final do século XX. Por acaso, eu sou convidado a participar de um evento quase que secreto, era quase que sagrado para os homens de comunicação, em 1999, na South Korea, Coreia do Sul. Nesse evento, que foi denominado primeiro encontro mundial dos maiores anunciantes do planeta, ia ser apresentado alguma coisa que ninguém de nós sabia, né? Mas sabíamos que uma possível nova tecnologia estaria ali sendo apresentada. É a única coisa que nós sabíamos. Eram 300 ou 450 pessoas que foram para a Coreia do Sul, convidados, evidentemente. Eu fui um dos 10 palestrantes, tive a honra de fazer parte desse grande evento. Dei a palestra em nome da América Latina, eles convidaram pessoas de diversos continentes diferentes, enfim. Mas o que realmente foi importante ali é que se colocou que, a partir daquele momento,
eles estavam dando aquele instante, aquele evento, como uma transição de uma nova era. Do que nós estamos falando? Bom, o mundo, até então, ele era dominado por uma tecnologia chamada analógica. Certo? Tá. O que essa tecnologia analógica fazia conosco? Ela era simples. Ela nos tornava pessoas, cidadãos em todo o planeta, espectadores dos fatos. Nós sentávamos ali e viam as coisas acontecerem. Sabe como é que é assim? É isso. Não pergunta muito para o teu tataravô, não. Pergunta para o teu pai, ou para tua mãe, para tua tia. Como é que ela recebia as informações? Ontem, gente, ontem. Eu sei que 20 anos para vocês é uma década. Né? Quando você vai para Israel, 2000 anos lá para eles é pertinho. Né? Então depende da referência. Né? Mas ontem, o teu pai, tua mãe, enfim, uma geração atrás de vocês, às 7 horas da noite, sentava lá na frente da televisão e ia ver a novela. Uma novela produzida por alguém. Certo? Às 8 horas, chegou o momento do Jornal Nacional. Então, às 8 horas a gente sentava e via o quê? As informações. Então, da hora da gente acordar, a gente escutava um pouco na rádio informação, a 1 hora da tarde um jornalismo e às 8 horas o Jornal Nacional. 97% da população brasileira, naquela época devia ter 160 milhões de pessoas, 140, 150 milhões sentavam e por 45 minutos ouviam informações. Acabava o Jornal Nacional, o que nós fazíamos? Aceitávamos essas informações, notícias, como se fosse verdade. Alguns desconfiavam, não sei lá, que é isso mesmo, mas ok. E era isso aí, e a gente aceitava, era isso. Nós éramos o quê? Telespectadores. Por quê? Porque a tecnologia analógica só nos permitia ser telespectadores. Então, nós sentávamos, ouvíamos, víamos e participávamos muito pouco. Não é que nós não éramos inteligentes, gostei de sentar aqui. Não é que nós não éramos inteligentes. Não, éramos inteligentes. O problema é que quando a tecnologia não te possibilita o diálogo, você escuta. Eu não conseguia falar, na época não era o William Bonner, era o Cid Moreira. Eu não conseguia falar para o Cid Moreira, não é isso aí não, que você está falando para mim na televisão. Né? Essa notícia não há como, não existia essa possibilidade. Então nós éramos telespectadores. Mas por quê? Porque nós queríamos, não, por causa da ferramenta, da tecnologia. Que tecnologia analógica. Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, eles lá, naquele evento, pela primeira vez, para os principais líderes de opinião do planeta, porque quem mandava, na verdade, eram os veículos de comunicação. Estou dizendo New York Times, CBC, NBC, Le Figaro, Le Spiegel. Eu estou dizendo os grandes mídias internacionais estavam lá. Com quem? Com quem bancava a existência da mídia. Vocês que são de marketing, quem banca a existência da mídia são os anunciantes. Sem anunciante, tem mídia. Publicidade. Certo? Então, essas pessoas estavam lá para ver o quê? Uma nova tecnologia que ia ser implantada. Essa tecnologia ia possibilitar que toda uma nova geração, que estava à espera dela sem saber, pudesse começar a interagir com o fato. Mais que isso, elas poderiam virar a ser o fato. Isso é uma revolução, gente. Eu acho que é tão forte quanto a escrita, a Revolução Industrial. Por quê? Porque possibilitou que aquele telespectador e aquele uno, que era fraco, explico isso já,
centenas de pessoas, vou exagerar, milhares de pessoas produziam conteúdo para bilhões de pessoas. Olha a proporção. 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 10.000 pessoas que são editores, jornalistas, artistas, câmeras, produtores, cineastas. Não dava 10.000 pessoas no mundo, quem sabe? 20.000 pessoas produziam conteúdo para bilhões de pessoas. Então era o plural, muitos, gerando comunicação para poucos. Poucos gerando comunicação para muitos. 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 25.000 pessoas para bilhões de pessoas. Certo? Essa tecnologia ia possibilitar o quê? Que o uno, o pouco, o cada um de vocês gerasse a informação e não mais 5.000 pessoas. Era a era do bilhões gerando conteúdo para outros bilhões. Que é o que vocês fazem hoje. Mas sem essa nova era, que era a era que estava começando ali, da digitalização. Então, a tecnologia, essa nova apresentada, ia digitalizar o mundo. Vocês nunca pensaram nisso, por quê? Porque vocês já nasceram digital. Vocês já ouviram que vocês nasceram digital, né? Mas vocês nunca pensaram o que era dizer isso, né? Certo? Então, nascer digital quer dizer surfar na onda da digitalização. Mas isso só foi possível por causa da nova tecnologia que estava sendo apresentada ali. Então era uma revolução, mas não era uma revolução normal, essa que, sei lá, Fidel Castro fez, ou o nosso querido lá, o Nicolás Maduro, a revolução bolivariana. Não. Não era uma revolução que tinha um líder, que tinha uma causa, ou que mentia para vocês. Não, era uma revolução que os líderes seriam todos vocês. Que a causa era fazer com que vocês conseguissem se conectar com as coisas que começavam a acontecer no mundo. E o tempo para começar era aquele momento, mas para terminar, nunca mais, porque é evolutiva. E mais do que tudo, era uma revolução silenciosa. E não se percebia, opa, eu era analógico, agora eu estou me digitalizando. Ninguém percebia isso. Até porque essa geração nasce já digital. Então, este momento que se digitaliza o mundo, se faz com que a permissividade, ou seja, se permite que todos os seres do mundo passassem a ter uma responsabilidade que jamais tiveram. Mas também nunca pensaram sobre essa responsabilidade. E qual responsabilidade foi essa? A de gerar conteúdo. O meu eu agora vai passar a ser seu. A minha história eu vou passar a te contar em tempo real. O que eu vejo eu vou começar a postar. O que eu me sinto eu vou te mostrar. As minhas emoções eu vou escrever para você. O uno para o mundo. Mais para o mundo, para o universo. Sabe aquele personagem lá? O universo é a lei, não tem aquele infinito. Como é que chama? Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, né? Vocês viraram Buzz Lightyear. Um poder que vocês nunca imaginaram ter, até porque vocês já nasceram assim. Mas a verdade é que essa transformação do analógico para o digital fez com que vocês passassem a ter uma responsabilidade muito superior que a minha geração, a geração do Rabino, que a geração, perdão, teu nome? Décio, a geração do Décio, né?
Não sei se você concorda. A geração de vocês é aquela que através, literalmente, das mãos, das ideias, dos desejos, dos anseios, das vontades, vão começar a transformar o mundo. Estão começando a transformar o mundo. Uma foto tua pode mudar tudo. O efeito butterfly. Uma borboleta que bate as asas na Ásia pode causar um terremoto na América do Norte. Estudem sobre isso, é muito interessante. Essa interconexão de vontades, desejos, sabores, amores, belezas. Aliás, por sinal, no Instagram é uma coisa tão interessante, né? Porque não existe gente feia. Né? Eu não conheço gente feia no Instagram. O cara é feio e já o gordinho vai lá e já fez como é que chama isso? Tanquinho, né? São parentes. Mas enfim. Mas essa possibilidade transformativa e conectiva traz a vocês uma experiência que jamais o mundo teve antes. Jamais. Então, vocês são os verdadeiros senhores do futuro de uma nova era. Me lembro que quando foi apresentado essa tecnologia analógica, eu estou gostando porque estou vendo pouca gente dormindo. Normalmente tem sempre uns que está bem. Quando foi apresentada essa tecnologia analógica, muitos olharam um para o outro e duvidaram. E esses caras eram poderosos. Não, isso nunca vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque esse pessoal, nós outros, não temos a inteligência suficiente para gerar conteúdo. Até porque eu sei, eu que gero informação, o poder, né? Que gera informação para vocês, gera aquilo que ele quer que vocês saibam. Quem matou Kennedy? Oswald, né? Foi o Oswald? É isso, Décio? Uma das vezes, não, ele foi lá e matou, todo mundo viu. Mas segundos depois mataram ele. Isso quer dizer que tinha alguém atrás. O que a mídia te fez você acreditar? Era o Oswald, acabou. Mas, se for entrar a fundo, pode ter sido o Fidel Castro, a Rússia, a CIA, a Marilyn Monroe, sei lá. Né? Mas não, a gente ficava com a informação, isso aqui foi o Oswald, acabou. Então, eles não deixavam que as informações fossem debatidas como é hoje. Né? Então, como é que essa transição de conteúdo poderia passar para a mão para bilhões? É praticamente impossível. Nós não teríamos, eu estou dizendo todos vocês, eu e todo mundo, não teríamos condição de gerar, escrever, gerar conteúdo, mandar fotos. A gente não ia saber fazer isso. Segundo eles. Ou seja, eles não estavam preparados para isso. Mas, na verdade, o que estava acontecendo é que era o fim da era Kodak. Vocês sabem o que é isso? O Décio sabe. O Rabino sabe. Né? Exatamente. Não é uma bomba. O que é isso? Inacreditável, hein? Ei, Décio? É inacreditável. Vocês sabem o que é isso? Não sabem o que é isso. É impressionante. Isso aqui é como nós captávamos as nossas... Você está rindo? Eu já fiz esse teste antes e é impressionante. Olha, era como nós, era analógica. Pergunta para o teu pai o que era isso aqui. Era como a gente captava as nossas emoções. Hoje, a gente está aqui, né? Alguns de vocês já postaram, não? Quem postou já alguma coisa? Ninguém fotografou? Ninguém fez nada? Já? Ok. Então ela fotografou, pum, já postou, certo? Isso aqui é o seguinte, vamos dizer que eu fui para Honolulu, né? Lá no Havaí, dançar, ok? E os meus vizinhos, amigos, sobrinhos, etc., família, nunca foi para o Havaí. Então o que eu fazia?
Eu pegava a minha máquina fotográfica Kodak, ou seja, qual for, punha esse negócio aqui dentro da máquina. Isso aqui é um filme. Você puxava, punha dentro da máquina, fotografava, voltava para o Brasil, com esse filminho, tirava da máquina. Veja o tempo, hein? Para fazer o que você fez agora e mandar uma foto. Ia para uma tal de Fotótica, que era uma das maiores redes, se não a maior, de revelação dessas emoções. Revelava. Esperava uma semaninha, depois da minha viagem, pegava essas fotos, provavelmente slide, uma coisa assim, punha num projetor de slide, chamava todo mundo e ficava mostrando, olha ali, a Havaiana, olha o mar, olha eu surfando. Era assim, isso tudo demorava mais ou menos um mês para a gente resolver aquela foto que você acabou de mandar em instantes. Certo? Então, essa tecnologia analógica não só acaba com isso, como o Google do século XX, a maior empresa de tecnologia do século XX, a Kodak, fecha. E por quê? Porque eles não souberam entender essa transição da era analógica para o digital. Não captaram, não acreditaram na gente. Então ela fecha, a Apple fecha, o Google fecha, acabou, quebrou, fecha, acabou, não existe mais. Foi isso que aconteceu com a Kodak. O que aconteceu com o cara que produzia o projetor lá de slide? Quebrou, tchau, não existe mais. E o cara que revelava esse filminho aqui, a fotótica, né? Fechou. Não existe. Vocês conhecem alguma fotótica? Em todo lugar que você ia, era como um boteco para tomar cerveja, tinha uma fotótica. Como é que é possível essa história de uma revolução, por isso que eu digo que é uma revolução, uma simples virada de chave de uma tecnologia destrói o mundo existente e possibilita a construção de um novo mundo que vai vir a existir. É super interessante. É que vocês nascem já, você nem sabe o que é isso. Então, essa era digital, ela dá o quê? Ela dá possibilidades para que vocês se tornem, sei lá, influencers, líder de um mundo, de um grupo, sei lá, ideológico extraordinário. Vocês podem ser, que sei eu, joalheiro, né? Vocês fazem joia, posso dar o e ou vocês podem ser um dono de uma startup e aos 23 anos virarem bilionário. Tudo isso não era possível antes, na era analógica. E você pode ser vagabundo e não ser nada também. Não surfa essa onda, problema seu. Também, mas que ela possibilita inúmeras coisas. Eu poderia ficar aqui 1 hora falando tudo que poderia ser. Aí eu o microfone para cada um de vocês me dizerem, não, eu poderia ser, não sei o quê. Não é que poderia, vocês podem. Porque vocês têm uma tecnologia hoje a favor extraordinária. Mas voltando às dúvidas que tinham lá, a Kodak, o mundo analógico. Mas digamos que vocês tenham inteligência, eles dizendo, eles jamais terão a tecnologia para produzir o conteúdo. Você produzir um conteúdo, você precisa ir para a rua e filmar, né? Você quando produzir um conteúdo, você precisa escrever, você precisa ter um local que você escreve, não uma máquina, você não sai com uma máquina escrever enorme, né? Para produzir esse conteúdo. Você tem que ser jornalista, eu sei lá. Não existiria essa possibilidade. Até porque a capacidade de mobilização da era digital, apenas por ser digital, não te permitia você estar nos locais e ver a coisa e mandar o conteúdo.
Era impossível isso. Não existia. Tá? Ia fazer como? Ia mandar por onde? De que forma? Bom, aí começa, aproveitando a onda, a era digital, começa a vir uma nova revolução. Qual é? Alguém sabe? Não, vamos lá. Antes, a internet veio com a digital, né? A internet é o fenômeno da era digital. Vamos lá. É aquela revolução que rompe com a última barreira do homem de poder se comunicar em liberdade. Ou seja, o Neandertal, Homo sapiens, e assim vai até chegar nos dias de hoje, ele foi se comunicando através descobriu a escrita, descobriu o telégrafo, e assim vai. Há pouco tempo atrás o fax e tal. Mas ele não conseguia se comunicar assim, ó. Ou ele se comunicava, ou ele não andava. Pensaram nisso? Não, também. Então, com o invento do telefone celular, nasce a possibilidade do homem de se libertar do falar, se comunicar em movimento. Onde que ele quer que ele esteja no mundo, para onde quer que ele vá, ele poderia se comunicar e interagir com milhões de pessoas ou com uma só. Então, essas duas eras revolucionárias, digital e celular, trazem para você a mobilidade de poder produzir o que quiser, na hora que quiser, como quiser, tá? Mas, desde que lançaram o celular, não. Porque ao lançar o celular, por uns 10 anos, você só podia falar. Então vem um terceiro fator que faz com que vocês finalmente se tornem produtores de conteúdo e se sintam realmente importantes. Como você que quando chegou sentou naquela cadeira e se sentiu super bacana. Então, é isto que esta terceira fase faz com que vocês virem tão importantes. Que é o quê? O smartphone. Então com ele, com o smartphone, te traz a gravadora, a máquina de escrever, a máquina de filmar, a máquina de tirar foto, né? Tá tudo aqui. Tudo aqui. E vocês também nunca pensaram sobre isso, que vocês já nasceram assim. Então, ao nascer assim, eu espero que essa palestra venha ajudar vocês a valorizar muito mais aquilo que vocês são hoje. Porque quem nasce milionário não dá muito valor ao dinheiro. Quem nasce bi, talvez nem saiba o que é isso. Vocês são milionários. Vocês nasceram com uma tecnologia que ninguém jamais teve até hoje. Nasceram com uma forma de se comunicar que nunca ninguém em nenhuma era teve hoje. Infelizmente, na época do nazismo, ninguém conseguia comprovar o que estava acontecendo. Se tivesse um celular ou um smartphone, o nazismo, quem sabe, não duraria um mês, da forma que era feito. Então esse avanço tecnológico, o celular, os smartphones, trazem para você uma vida milionária. Mas por que vocês não dão valor? Porque vocês já nasceram digital, vocês já nasceram com o telefone na mão, vocês já nasceram com o smartphone, então para vocês estão aí fazendo brincadeiras ou não ligando muito para isso. Mas se vocês atuarem pensando como que vocês chegaram até aqui, quem sabe vocês vão dar mais valor àquilo que vocês têm nas mãos hoje. Mas não é só uma tecnologia, vocês têm nas mãos o direito e a possibilidade de reescrever o mundo. Por isso que quando o Rabino me pergunta, e o poder da comunicação para o jovem, eu vou te dizer, não existe nada mais importante hoje. Nada mais importante do que a compreensão de vocês para vis-a-vis a importância que vocês têm no mundo. Nada é mais importante hoje. Nada. Se você não virar esse negócio para cá, para lá, eu não vou conseguir falar. E ficar falando, olhando o símbolo do Corinthians. Brincadeira. A maioria daqui é para corintiano, né? Tá bom. Não, tá bom. Eu sou palmeirense. É brincadeira.
Vai lá, faça o que você quiser. Eu gostei do outro ali, está de ver. Tá... Bom, voltando. Então nada é mais importante que a compra. É brincadeira, viu? Pode virar, pode fazer o que você quer. Nada é mais importante do que se comunicar com o jovem hoje e fazer com que ele compreenda a sua importância no cenário mundial. É mundial mesmo. Você não posta uma foto tua, um cara no Japão no apartamento? Então é mundial. Por que é mundial? Porque nessa composição toda estava faltando um vilão. Toda história tem um vilão. Vocês já assistiram novela, grandes filmes, não sei o quê. A todo filme que tem muita história, que é boa, que não sei o quê, sempre tem um bonzinho, uma bonzinha e um malvado. O malvado se dá super bem, no final ele morre e ganha o bem, não é isso? Então o vilão, quem é o vilão nessa história toda, são as redes sociais. Que a rede social, só foi possibilitado por essa tecnologia, faz com que vocês se integrem pelo mundo inteiro e aí sim comece a postar todas as coisas que, enfim, que vocês desejam e que se interessam e que é bom para vocês e definitivamente vocês passam a ser produtores de conteúdo, tá bom? Ok, agora vamos lá, chegamos aqui, agora falar do fake news. Quando a gente fala de fake news, tá compreendido até aqui? Tudo bem. Quando a gente fala de fake news, normalmente a gente critica o cara que fez o fake news, a gente fica agressivo, a gente não gosta, a gente debate, etc, etc, etc. E normalmente a gente começa a xingar, essa Rede Globo, isso aí é uma campada de não sei o quê. Bom, do outro lado é a Jovem Pan, não serve para nada, não sei o quê, e assim vai, né? Então, ou sei lá, Record, não importa, o mundo está mais ou menos dividido, o Brasil também, né? Mas quando você lê um fake news, você acha que o fake news vem de fora, verdade ou não? O fake news sempre vem de fora, não é? É ou não é? Eles estão mudos, né? É ou não é? Tá bom, agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Eu estou gordinho e eu me fotografo com um tanquinho e posto lá. Não é um fake news? Voltando ao Instagram, aquela beleza toda que a gente vê de toda a mulherada e tal, aquilo é real? Aqueles 500 filtros que são colocados em todas, mais mulheres que homens, tem homem também, aquilo é real? É ou não é? Então é fake news ou não é? E aquele grupo que você entrou, que o teu amigo estava, o vizinho falou para você entrar, sei lá, aí você pega e vai, entra no grupo. Você nem entendeu direito o grupo. Aí de repente, o grupo estava falando de vacas sagradas. Aí você percebeu, falou, que? Vaca sagrada? Que papo é esse, né? Ela quer saber, eu estou aqui. Vou ficar aí. Vou adorar as vacas sagradas. Você se transformou. Porque está naquele grupo. Não acontece isso? É ou não é? Então, esse fake news aí, sabe para quem é? De você para você mesmo, então. Quando você se maqueia, é de você para o mundo. Mas quando você não enxerga aquilo que você está seguindo, e aquilo que você está seguindo no começo não era você, depois passa a ser, é um fake news para você. Então, o mundo fake news é contraposição da era que levou vocês para a valorização do indivíduo. Tudo isso que eu estou dizendo é que vocês não sabem o poder que o indivíduo tem na mão de vocês. Cada um de vocês. É um poder de sobremaneira, como nenhuma geração teve até hoje. Então, logo, é como nunca ninguém conseguia voar. Aí inventaram o avião. Aí nós estamos voando. Aí aquela geração começou a se deslocar muito mais rapidamente. Ela se beneficiou de uma coisa extraordinária. Então ela tem que ser muito mais rápida, muito mais comerciante, muito mais mercantilista. Certo ou não? E o que eu vejo quando eu falo com jovens é que vocês não sei, dá vontade de chacoalhar, falar assim, wake up, acordem. Porque o poder na mão de vocês é enorme. A valorização do indivíduo hoje é fundamental. É o que mais valia vocês têm hoje. É o de mais valia que vocês têm hoje. Certo ou não? Dúvidas até aqui?
Não? Eu falei para o Rabino, será que eles iam entender essa história toda aqui? Mas acho que está passando, né? Muito bem. Então, quando a gente vê esses fake news acontecendo, nunca esqueçam que eles começam, ou podem começar, com a gente, por uma simples foto. Eu não sou assim, eu não sou morena, eu sou loira, me ponho morena, já foi fake news. A não ser que você vai no cabeleireiro e pinta, isso é outra história. Essa vontade de vocês mudarem vocês mesmos, não serem vocês, é fake news. Então, esta tecnologia é que possibilita com que bilhões põem os seus desejos para fora. Então, se a gente não controlava dezenas de milhares de pessoas que produziam conteúdo, jornalistas, etc., como nós vamos controlar o desejo de bilhões? E aí vem os fake news. Os fake news não vêm apenas de fora, mas vêm de fora também, evidentemente. Tá? E como é que a gente consegue? Como a gente consegue fazer com que os fake news sejam menos daninhos para a nossa vida? Para a gente, tem algumas maneiras. Uma delas é você investigar em jornais. Eu leio, eu gosto de ler jornais, eu gosto de ler notícias. Eu leio todo dia 4, 5 jornais diferentes do mundo. Leio em espanhol, leio em inglês, leio em português, o mais. Por quê? Porque eu também sou atingido por fake news. Eu também tenho Instagram, pero não uso muito, né? Eu também recebo informações, né? Óbvio. Mas eu prefiro primeiro ler jornais, escutar rádio, ver veículos informativos, e ainda tem alguns que são bons. Mas se você não acredita em um, escute 4, 5, cheque. Construa uma realidade de verdade em volta de vocês. Porque o que está se discutindo aqui, deixa eu só abrir aqui uma coisa, isso é importante. O que está se discutindo aqui é a força da verdade. Essa nova geração que está começando a acontecer é uma geração que não está conseguindo entender que a verdade é que está em jogo. Muita gente me fala, muita gente não, muitos políticos dizem, vocês já ouviram, a democracia está correndo risco. É verdade isso? Vocês acham que a democracia está correndo risco? Não, é uma pergunta. Vocês acham que sim ou não? Tá. Para mim, não. No que tange a comunicação e a informação, a democracia nunca foi tão forte. O que é ser democrático? É poder debater um tema de diversas maneiras diferentes. É poder opinar sobre qualquer coisa por toda a liberdade. É poder colocar as suas vontades para todo mundo ouvir. Na teoria digital da comunicação, tudo isso é possível. Logo, então é um ambiente super democrático, né? Só que nós somos passageiros de um mundo onde a imaginação hoje passou a não ter limites. Os fatos deixaram, quem sabe, os fatos, de ser a verdade. É tamanha interatividade que ela nos trouxe uma onda de informação que quase já não sabemos discernir a verdade da mentira, o fato do exagero, a realidade da invenção, da falsidade. O que era relevante passou a ser uma simples possibilidade. E aqui, eu não sei, ainda bem que o Rabino não está aí agora, mas eu procurei saber o Talmud. Aí, o Rabino está aí. Rabino não me bate, tá? Eu procurei saber, em 3 diferentes formas, o que é a verdade para, por exemplo, o Talmud, né? Talmud, nosso livro sagrado, enfim. O Talmud diz assim: a verdade é uma entidade única que o ser humano pode alcançar através da busca incessante da interpretação e do conhecimento. É bonito isso, né? Segundo o Talmud é isso. Agora, segundo filósofos gregos, tipo Platão, a verdade residia no mundo das ideias, que é um reino imutável de conceitos perfeitos. Platão. Agora, quem gosta do Buda, a verdade
é aquilo que produz resultado, ponto. Então veja, a própria verdade, embora com conceitos próximos para o judaísmo, para o budismo ou para os filósofos, tem faces diferentes. Por isso que a busca da sua verdade, né, é a coisa mais importante que vocês podem buscar hoje no futuro de vocês. Quando falamos sobre a importância de se comunicar com os jovens, nós temos que entender que vocês são os detentores do que vai poder ser a verdade amanhã. Tá ligado? Quem vai ser o detentor do que pode ser verdade amanhã são vocês. Por isso, a responsabilidade de vocês é imensa. Quando vejo várias manifestações contra a democracia, repito, eu não concordo. Vocês têm um mundo democrático na mão de vocês, por enquanto. Por hora. Por quê? Já vou chegar lá. Terminar aqui, que isso aqui é bonito. Em outras palavras, vocês estão construindo hoje a relevância do mundo de amanhã. Bom, a internet é perigosa? É também. Claro que é, né? Vamos nem falar pedofilia. Ela cresce exponencialmente em função desses malucos aí da própria internet, né? Mas aqui hoje, com vocês, eu prefiro olhar o lado bom. E quero lembrar, alguém já leu O Pequeno Príncipe aqui? Já? Não, beleza, né? Então eu quero lembrar o seguinte: cuidado! Isso foi a raposa que disse para o Pequeno Príncipe, tá? Pois tu te tornas eternamente responsável por tudo que cativas. Então, o que quer dizer com isso? O que importa agora é que a força do desejo e ideias de todos vocês sejam relevantes para a construção do bem, pois é disso que o mundo está sentindo falta hoje, na minha opinião. O bem. Construa o bem, vocês vão ter o bem. Porque vocês se tornam responsáveis por tudo que vocês cativam. Uma opinião de vocês, uma vontade de vocês, uma foto de vocês e etc. pode mudar o mundo. Mas ela pode ser boa ou pode ser ruim. Pode mudar para o bem ou para o mal. Espero que seja para o bem. Todos aqui têm uma cara bacana pra caramba. Então, eu acho que 95% ou 99% daqui vai escolher o caminho do bem. Espero que esse 1% se arrependa lá na frente. Mas eu vou fazer um teste aqui para a gente ver se o fake news, se vocês estão ligados com fake news, tá? Mas é para participar, tá bom? Vou criar uma notícia aqui. Recebi agora no Instagram, recebi agora. O Putin acaba de invadir a Polônia através da Sérvia. Isso pode ser verdade ou não? Vamos lá. Não sei, estou perguntando. Sim ou não? Por quê? Eu acho que não, porque acho que não tem fronteira. Você não falou, porque não tem fronteira entre a Sérvia e a Polônia? 10-0 para você. Não tem fronteira. Então, é fake news. Muito bem. É isso aí. Demorou na outra umas 10 pessoas para falar. Não, claro que pode, não pode. Claro que não pode. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o fake sempre vai existir. Só que se você está ligado na realidade, estudou geografia, estudou história, está escrevendo, né? O fake news vai te pegar menos do que o outro que está lá dormindo no fundo da classe, não quer nem saber ouvir o professor. Sérvia não faz fronteira com a Polônia. Então, é impossível, né? Mas isso é sintomático com tudo que chega para vocês. Outro dia... Eu vou exagerar. Alguém me falou: pô, você viu que tem elefante voando? Que? Como que tem elefante voando? Você tá maluco? Não, tem 100 mil posts aqui dizendo que viram elefante voando. Eu falei: ok, peraí. Que loucura, né?
Aí procurei no El País, no La Vanguardia, no Der Spiegel, no Figaro, no New York Times, no Wall Street Journal, e eu parei aí. Não tinha uma linha de um elefante que estava voando. Logo, fake news. Então, vocês não podem aceitar tudo que vocês recebem como verdade. Até porque a verdade absoluta não existe. Eu nunca... Deixa eu deixar bem claro, que não estou entrando em política, porque política são vontades, né? Aqui vamos esquecer. Eu falo de genericamente falando. Tá? Por exemplo, essa maneira aqui de que a fronteira com a Polônia e a Sérvia... Pô, pegou bem, gostei. Muito bem. As verdades que servem para o mundo digital não podem se distanciar muito da realidade. Senão, o que você vai encontrar lá é um terreno muito fértil para o quê? Fake news. Dá atenção nisso. Ao se manterem conectados, que vocês se mantêm toda hora, todo dia, todo momento no mundo digital, lembre-se de não se desligar do mundo real. Porque é só no mundo real que o antídoto para a mentira vai estar presente, e não o contrário. A Sérvia é fronteira da Polônia, então é mentira. Mas isso é o mundo real. Tá claro? Mesmo? Isso é super importante, gente. Eu sei, eu também tenho filhos, 3, né? A gente viaja e tal, né? Chegou na viagem, sei lá, vai num lugar que nunca foram na vida. Não sei, vamos dizer que nunca foram para Nova York. Tá? Aí Nova York está lá, mundo. Né? Aí como é que elas veem o mundo? Vou ver aqui. E o mundo fica reduzido, ele se reduz. Quando você põe isso na frente, ele fica reduzido. O mundo é muito amplo. Mas eu preciso fotografar, eu preciso postar, eu preciso fazer. Aí está perdendo o mundo. Aí volta de Nova York e fala, o que você viu? Deixa eu ver minhas fotos. Nem sabe. Então, a lente é legal em certos momentos, mas na maioria deles se conectem com o mundo real. É lá que os fake news não acontecem, de maneira geral. Bom, agora vamos falar sobre o IA para terminar. Inteligência artificial. Isso é complexo. Ele está começando a fazer parte do nosso dia a dia. Existe um sem número de opiniões sobre, mas tem algumas que eu acho que é consenso de quase todos, eu vou até ler. O que nós sabemos até agora é uma tecnologia como a digital, é uma tecnologia nova que está chegando, é uma inteligência que vai sendo municiada com todas as informações que nós estamos passando para eles todos os dias, certo? Bom, só que ela está ficando tão evoluída que nós vamos correr o risco de perder o controle desse avanço se não tivermos regras muito mais claras e distintas do que temos hoje. Mais específicas e restritivas. Isso quem pode fazer não somos nós, somos governos. Podemos sim, se não regulamentarmos com sabedoria, essa sofisticação do avanço tecnológico pode nos fazer perder algo extremamente mais valioso ainda, que é esse discurso democrático que eu estou dizendo que vocês têm hoje aqui, nas mãos. Ou seja, esse discurso que está vivo nas redes, ele pode parar de pertencer para a gente. O perigo parece ser realmente real. Se os algoritmos tomarem conta da conversa e inundarem as discussões com ódio e baderna, não há como manter o discurso das redes de uma forma sadia e democrática. É impossível. As fake news tomarão conta de todo o debate político, dos cidadãos, privado e etc. Nós não teremos como saber se estamos debatendo com algo gerado por humanos ou pelo seu próprio computador. Esse tipo de informação anárquica não será capaz de trazer nem ordem, muito menos verdades. Segundo disse um dos maiores historiadores do momento, anotem aí, por favor, leiam Nexos.
Tá? É um livro que eu realmente recomendo. É do Yuval Noah Harari. Hoje, para mim, é o mais moderno historiador que existe na humanidade. Hoje. Ele diz, se os algoritmos inescrutáveis vierem a dominar a conversa pública, isso pode levar ao debate democrático a ruir, acabar, quando nós mais vamos precisar deles. Tá claro isso? Não? Ou seja, se não tiver um controle sobre essa inteligência artificial, ela vai dominar o debate nas redes, etc. E você não vai mais saber como controlar o que é fake e o que não é fake. E pior, sabe o que isso pode gerar? O Blade Runner. O que é o Blade Runner? Uma grande força ditadora que vai se construir através do medo e da mentira. Falta isso aqui para acontecer. A única forma que nós temos é controlar a IA. Agora, vamos lá. O Eduardo está exagerando. Muito bem. O Noah Harari está exagerando. Muito bem. Eu perguntei, sabe para quem? Para IA. Para a sua própria inteligência artificial. Eu vim aqui, então eu perguntei. O que eu perguntei para ela? Ô IA, você é uma arma do bem ou do perigo? Sabe o que ela respondeu? Está ouvindo essa, Rabino? A IA disse o seguinte: isso é uma pergunta complexa. A inteligência artificial pode ser tanto uma arma do bem quanto um perigo, dependendo de como é utilizada e desenvolvida. Aqui estão alguns pontos. Do bem, melhoria da saúde. A IA pode ajudar a diagnosticar doenças rapidamente, pode auxiliar no desenvolvimento de tratamento personalizado, ela pode aumentar a eficiência, a segurança. O IA pode ser usada para debater ameaças cibernéticas e melhorar a segurança em diversas áreas. Perigo, desemprego, automação, pode levar à perda de empregos, especialmente em setores onde as tarefas são repetidas. Privacidade, o IA pode ser usada para coletar e analisar todos os dados pessoais, levando preocupações sobre privacidade e segurança. Viés, discriminação, IA pode perpetuar viés e discriminação que os dados utilizados para treinar os algoritmos fossem tendenciosos. E para garantir que isso não aconteça, que tenha mais bem do que mal, desenvolver a IA de forma responsável, falei aqui, garantir que a IA seja desenvolvida com considerações éticas e transparentes, regulamentar a IA, ela mesma está dizendo, eu preciso ser regulamentada, educar e conscientizar, educar as pessoas sobre benefícios e riscos do IA e promover a conscientização sobre impactos potenciais. E assim vai. Ela pergunta, e qual a minha opinião? Eu falei, eu tenho receio que ela domine, sabe? Ela fala, verdade. Ela diz, o receio de perder o controle sobre IA é um tema comum. Ela mesma diz, é verdade que o desenvolvimento da IA pode ser um desafio complexo e há riscos associados à perda de controle. No entanto, muitos especialistas e organizações estão trabalhando para desenvolver o IA de forma responsável e segura. Bem, e assim vai, e muito mais. E no final ela termina, só o tempo dirá se o homem é capaz ou não de controlar o IA para que ela seja do bem. Quando a gente fala o homem, obviamente a gente está falando de estados, governos, pessoas, etc. Mas vocês também. Ela pode, hoje a gente controla ela, amanhã ela pode controlar vocês. Eu digo vocês, eu já sou um pouco mais velho, eu não sei se isso termina, daqui uns 30 anos, quem sabe, eu vou falar, bom, o problema de você, não posso mais fazer nada. Eu estou avisando, né? Mas enfim, antes do término dessa apresentação, eu gostaria de lembrar vocês que quando a dúvida aparecer, eles tentaram tudo e não conseguiram muita coisa naquela exata informação. Faz o seguinte, vai lá e fala com o pai de vocês, fala com a mãe de vocês, fala com o parente de vocês mais velho,
Sabe por quê? Porque a experiência de vida deles, mediante qualquer coisa, vocês vão se surpreender, qualquer coisa, se vocês forem com o ombro relaxado, com a guarda baixa, com os braços para baixo, né? Não é assim, pai, o que você acha? Lá vem você falando essa besteira aqui. Não é isso. Não, pai, você já ouvi você falar. Não, vai com a guarda baixa. A experiência de vida vivida é uma poderosa e valiosa arma contra contra o fake news. Tenho certeza disso, que eu, que não tenho mais meu pai, tenho uma saudade enorme de bater aquele papo que eu, uma vez por semana, sei lá, eu falava sobre tudo com ele, enfim, e era um gênio, considerava ele um gênio, mas enfim, nossos pais são a maioria das vezes, né? Bom, o Rabino também põe se a mentira pode ser um produto na publicidade. Eu jamais acreditei nela, eu jamais utilizei ela como um produto, até porque eu sei que a mentira, no fim do dia, é uma ferramenta que tem perna curta. Ela pode demorar, você vai falar assim, não, mas o Maduro, que é uma bela mentira, está lá há 20 anos e não sai, mas vai sair. Mas quando? Vai sair. Um dia vai sair. Ele vai sair. Porque é uma mentira. Não existe uma revolução para o povo, é uma revolução para ele. 10 caras ganhar dinheiro e milhões morrendo de fome. Isso é mentira, isso é mentiroso. Se fosse verdadeiro, ok. Independente, é socialista, aquilo é mentira. Então aquilo vai acabar. E qualquer coisa de menos exagerada, pequeno, um namoro antigo, um namoro atual, é verdade ou mentira, você me ama, não me ama, enfim. A mentira, no final do dia, ela não vai morrer como ela nasceu. Isso, pelo menos a minha experiência de vida, diz que é verdade. Por isso, eu convoco vocês a saberem que a verdade pode ter dois lados, mas sempre o bem vai vencer. Convoco vocês a fazerem o bem para os outros, sempre. Porque tudo, você quer o bem para você, e olha, eu estou falando aqui na frente da coisa mais sagrada que nós temos aqui, a nossa arca, né? Tudo que você quiser para você, faça para o outro. É verdade. É verdade. Milagres acontecem quando você faz isso. Tudo. Faça o bem para o outro. Vai voltar para você. O contrário é verdadeiro também. Não deixem de fazer o bem para os outros. Não deixem. Lembrem disso. Fale alguma coisa que eu estou mal. Esqueçam disso, acho que a coisa mais importante dessa palestra, puxa, 1 hora, é utilizar essas ferramentas todas que nós temos hoje, valorizar isso que vocês têm no bolso, na mão, enfim, na mente, e utilizem para o bem, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, mas façam. Quanto mais fizer, melhor. E terminando, sonhem sempre em realizar o melhor, pois assim vocês estarão fazendo o melhor para vocês mesmos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou ter que ir. Então, boa sorte para vocês, tá? Nós temos aqui uma palavra em hebraico. Guardei para vocês aqui. Behatz Laha. Que vocês tenham sorte. Abraço. Também, para melhorar ainda mais a palestra, vocês vão receber 2 livros aí fora. Um que é muito bonito, Ingrid, a filha do comandante, e um outro sobre a colônia judaica no Brasil colonial. É de vocês estão recebendo aí fora, tá bom? Muito obrigado, um prazer. Boa sorte. Bem-vindos à vida.